pessoal, bom estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui em mais um episódio do nosso PIBcast. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a doutora Larissa. No episódio de hoje a gente vai falar sobre família, amor e justiça. E a gente vai conectar direito de família e Bíblia, né? Entender que existem possibilidades de trabalhar com mediação e que elas estão dentro do texto bíblico também. Então vai ser um bate-papo muito interessante. A doutora Larissa, ela é atuante, né, na advocacia, ela está desde 2017, tem MBA em Direito Previdenciário e Trabalhista e é especialista em mediação de conflitos. Isso é muito importante para o nosso bate-papo de hoje. Doutora Larissa, é um prazer enorme poder contar com você aqui. Prazer todo meu, Raquel. Nós estamos aqui para trabalhar para o nosso Deus e é muito importante esse espaço que você está abrindo para nós advogados e onde a gente pode fazer uma conexão entre o direito e a família. Isso aí. E isso é muito importante, muito bacana. Isso aí. Isso é muito bom. É um tema que a gente observa, né, Larissa, que está no cotidiano da gente, porque a gente fala em família, né, a gente está sempre rodeado, seja a família que a gente pertence, ao conjunto familiar e estrutural que a gente sempre pertence a uma família, né? Então, é a célula da sociedade, que é o que a gente costuma falar, e ela realmente é uma instituição importante, né? Enquanto sociedade, é uma instituição importante juridicamente falando e espiritualmente falando, né? Então, nós, enquanto cristãs, a gente sabe da importância que a gente deve dar à família. E o que a gente vai trazer para vocês hoje é justamente essa conversa, né? Entender que o lar, ele é um templo de justiça, é um templo de graça e que a gente precisa entender que cada um cumpre um papel importante no lar, na família, e ele é estabelecido dentro da palavra de Deus, né? E para isso a gente vai começar aqui a nossa conversa. Hoje a gente trouxe um texto bíblico muito interessante, que está lá em Efésios. E a gente está em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 ao 33. Eu vou estar lendo aqui com vocês para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo. Lembrando, gente, curtir, compartilhar, comentar, tá? Esse podcast é muito importante para a gente, não deixe de fazer isso, não. Então, vamos na leitura, né? Efésios 5, primeiro ponto é de 25 a 33. Lá diz o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que essa esposa respeite o seu marido. Desse ponto, a gente vai passar já para a segunda leitura, porque nosso bate-papo hoje está todo conectado. Continuando no capítulo 6 de Efésios, quando a gente pega do versículo 1 até o 4, vai dizer o seguinte: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem com você e que você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A gente observa aqui, né, Larissa, o quanto que Paulo vem falando com a gente em Efésios, né, a importância da relação familiar, né, a importância de cada um cumprir o seu papel nessa estrutura, né, e como a gente vai refletir hoje justamente essa possibilidade. Nem sempre na família a gente tem só flores, né, às vezes a gente colhe espinhos, e quando a gente está nesse processo de espinhos, às vezes precisa de um processo aí de conciliação, de mediação, de reflexão. E dentro do direito a gente tem essa possibilidade, né? Esse trabalho aí de mediação e conciliação. E aí eu queria começar a nossa conversa
querendo saber o seguinte, como o que a gente fez aqui agora, essa leitura, né, de Efésios no capítulo 5 e 6, como que ela pode inspirar para a gente uma relação mais humanizada de família, quando eu penso no direito? Como bem você fez a leitura aí, Efésios, traz os principais princípios de uma família, né, que são o amor, o companheirismo, a compreensão, a empatia. E então esses princípios, eles são os pilares de uma família. E quando a gente traz isso para o direito, no direito também, a Constituição, por exemplo, fala que a família é a base da sociedade. O Código Civil também vem estabelecendo as diretrizes ali de uma família. Então, se a conexão entre a Bíblia e o direito se dá quando é necessário a gente aplicar os princípios bíblicos dentro da nossa família, na sociedade. Por quê? Para a gente ter uma família bem estruturada, ela só vai ser capaz de ser bem estruturada através desses princípios. Nós precisamos seguir esses princípios. E é a família que gera o cidadão para a sociedade. Então, quando a gente tem uma família bem estruturada, que obedece esses princípios bíblicos, gera um cidadão para a sociedade que também automaticamente vai respeitar esses princípios na família que for construir. Isso eu digo assim, com um filho, na criação de um filho. Nós precisamos ter uma família bem estruturada para criar um filho para a sociedade. Então, é isso que eu penso. É muito interessante isso que você coloca, porque a gente observa o quê, né? Você trouxe pontos do Código Civil, da Constituição, né? Daquilo que, enquanto advogada, você tem a percepção do que é necessário, porque a lei vai amparar. E a gente vem nesses mesmos pontos no texto bíblico, né? Porque fala que a postura do marido, a postura da esposa, dos filhos para os pais, né? Dos pais para com os filhos, que isso é importante, a gente vai estar trabalhando também, né? De uma forma específica também essa questão. E eu queria que você trouxesse para a gente aí uma experiência, né, que você já teve, assim, algum desafio que você passou quando você aplica esse processo, né, da conciliação, da mediação, você que é especialista, quando você tem um caso de guarda, ou um divórcio, uma alienação parental, que são, assim, os pontos basilares do direito de família, né? As grandes demandas estão aí. São inúmeros casos que eu posso relatar aqui, mas vamos... Há um caso, por exemplo, que uma pessoa me procurou, já falando assim comigo, olha, eu quero me divorciar, certo? Eu falei, tá. E quando chega no nosso escritório essa pessoa, e geralmente são decisões, algumas bem pensadas e outras no calor do momento. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar é se essa decisão que chegou lá no meu escritório é uma decisão no calor do momento ou é uma decisão que já vem de vários anos ou meses. Enfim, nesse caso específico, ela chegou para mim, olha, Larissa, eu quero me divorciar. Falei, tá, então a gente como mediador, nós somos advogados e mediadores nesse momento, né? E pacificadores. Então, ela chegou para mim e falou, olha, eu quero me divorciar porque o serviço da casa está todo comigo, a criação dos filhos estão comigo e o meu filho é autista e eu já não estou aguentando mais a situação. Eu falei, tudo bem. Aí a gente tem que procurar a raiz do problema. Como mediador, como pacificador, raiz do problema a gente precisa encontrar. Então, nisso, eu perguntei, tá, mas hoje você trabalha fora? Ela, não, o meu marido que é totalmente o provedor. Ele trabalha o dia inteiro, trabalha por escala, faz hora extra. E chega, às vezes, tarde da noite e tudo fica na minha responsabilidade. Falei, tudo bem, então vamos começar a pensar direitinho? Isso foi uma escolha sua? Vocês tiveram esse combinado quando casaram? Olha, quando tiver filhos, eu vou ficar em casa por conta dos filhos e você vai trabalhar para trazer a renda, né? Para poder suprir as necessidades da casa. Ela disse, foi um combinado. Falei, então vamos conversar, amiga, porque eu já achei a raiz do seu problema. Vamos pensar o seguinte, o seu esposo, ele é o provedor da casa, ele que traz o mantimento, ele que paga todas as contas da casa, trabalha para dar conta, e você hoje está reclamando que o serviço da casa está ficando todo para você. Tudo bem que eu sei que é cansativo, né? Mas vamos colocar que você tem um papel no seu lar hoje?
o seu esposo ele tem um papel dele, de ser o provedor. Não estou criando uma polêmica aqui. Claro. Mas eu estou falando assim, se ele chega a ser atordoado do trabalho, cansado, a gente precisa entender que o que ele precisa encontrar dentro de casa é um lar estruturado. Sim. É uma janta, Sim. né, é uma casa arrumadinha. Hoje, o seu papel na sua casa é esse, de cuidar do seu lar e dos seus filhos. Então, eu acho que você está tomando uma decisão que precisa ser repensada com cuidado. Você teve a decisão de cuidar do seu lar, dos seus filhos, enquanto o seu marido está trazendo o sustento da casa. Então, a gente precisa entender, nesse caso específico, o papel dela e o papel dele. Esse foi um dos meus casos. E, graças a Deus, eu liguei para ele, conversei, eles estiveram no escritório, e ali conseguiram ter um diálogo e se reconciliar. Então, olha como que eu precisei utilizar os princípios bíblicos. Sim, nesse caso. Exatamente. E assim, a percepção cuidadosa de não criar uma nova demanda para encher o judiciário com mais uma demanda. E isso é algo que a gente precisa também, eu observo muito isso dentro do direito de família, né? Até que ponto que nós estamos realmente sendo, assim, profissionais, né? E aqui, no caso específico, até tendo um olhar cristão para a situação, no sentido de que esse cliente que chega para você, eu não posso monetizar todo mundo, né? Não posso assim, vem mais um cliente, é mais um honorário. Direito de família é um direito muito específico nesse sentido, né? Eu digo que quem faz direito de família tem que fazer por amor. Sim, não só por dinheiro. Porque são inúmeros casos que chegam para mim e eu não vou conseguir ter um valor de retorno significativo, mas que eu fico muito satisfeita por ter ajudado aquela família. Sim. Porque o que eu penso não é o dinheiro que vale mais, é ver as famílias bem estruturadas, ver um lar bem estruturado, um filho sendo bem cuidado, sendo bem criado. E eu acho que isso vale muito mais a pena do que o dinheiro mesmo. Então, quem faz o direito de família faz por amor. Faz por amor. E o próprio desgaste, né, de uma ação de divórcio. Porque, como toda ação, geralmente, né, o cliente te pergunta assim, mas doutora, vai levar quanto tempo? Sim. O tempo é algo que a gente não consegue conceber num processo, né? E a gente tem essa especificidade também dentro do direito de família, que a partir do momento que você entra com a demanda, você tem um casal que viveu um certo tempo muito bem, sim, que por algum ponto resolveram que era hora de divorciar e começa uma batalha judicial que ela muitas das vezes extrapola para o lado emocional, né, Larissa? Inclusive, esse ponto da morosidade do judiciário é um ponto que eu uso na mediação. Eu sempre falo, vocês querem continuar nessa guerra por quantos anos? Precisam pensar no filho de vocês, né? Porque eu digo que quando os pais... todo divórcio, ele vem carregado de mágoas, de ressentimentos. Eu nunca fiz um divórcio que não veio carregado com todos esses sentimentos. E quando a gente tem toda essa carga de mágoa, a falta do perdão, porque os casais eles já chegam ali precisando um perdoar o outro, né? Porque houve uma mágoa, algo que precisa ser alinhado. Então, eu digo o seguinte, vocês preferem ficar nessa batalha judicial por anos ou resolver aqui de forma amigável? Vamos aqui ter um diálogo, nós três, ou quando chega aí para o judiciário, que é a fase do Sejus, que também que tem lá a abertura para poder fazer as mediações, nós sempre conversamos da seguinte maneira, vamos aqui tentar resolver. Cada um vai ter o seu momento de fala. É o momento de cada um falar o que está sentindo, o que está magoando, o que precisa ser perdoado. E, a partir do perdão, a gente consegue desenvolver melhor esse acordo. Obviamente, porque o perdão ele é necessário. Claro. Para conseguir um acordo, é necessário o perdão. Claro. E quando vem esse perdão, que um escuta o outro e vem o perdão, o acordo ele fica mais justo, ele fica pacífico. E quando envolve uma criança, os pais ali, depois do perdão, depois da conversa, conseguem estipular uma guarda compartilhada, que os dois vão participar ativamente da criação do filho. E o que é muito bacana, porque assim, no tiroteio, quem sofre mais são os filhos. Então, assim,
eu sou muito favorável ao acordo, muito favorável à mediação. Não existe outro caminho melhor do que a pacificação, o perdão, a mediação. E já aconteceu de um casal também me procurar, já com a ideia bem firme de divórcio. E, através da mediação, eles estavam assim, alguns meses sem se falar. E, durante a mediação, consegui reconciliar o casal. Olha que bem. Nossa, foi muito lindo. Assim, é uma experiência muito bacana que eu vou levar para a vida. E eles conseguiram ali se reconciliar. E isso que é muito bacana, né? É muito importante a gente perceber isso, né? Perceber o desgaste que acaba gerando em todos. Porque quem está de fora, às vezes, está pensando assim que a briga é só do casal, né? É alguma questão ali entre o marido e a esposa. Mas não percebe como isso reflete nos filhos. Como muitas vezes o sujeito está muito mais preocupado com patrimônio. Eu já tive muita demanda nesse sentido. As crianças estão sofrendo e eles estão brigando por causa do patrimônio. O que eu tenho direito, o que eu não tenho direito, porque ele está levando mais do que eu. Esquecem dos filhos e começam a pensar na pensão, no valor da pensão. Né? A gente sabe que no frigir dos ovos, aquele valor que está ali estabelecido no processo, apenas ele não dá conta, isso é fato. Mas eu creio como você, que quando a gente faz um processo de mediação bem feito, essa guarda compartilhada e essa pensão que vai gerar também o entendimento do próprio casal de que, olha, tem um valor estabelecido no processo, mas essa criança pode adoecer. Essa criança vai para um curso diferente, eu vou investir, né, no conhecimento do meu filho, coisas extras acontecem, e que não pode ficar preso a um determinado valor ou porcentagem que é proposto pelo judiciário, não é verdade? Sim, com certeza. Mas o que acontece? Quando a gente consegue também uma boa mediação, um bom diálogo entre o casal ali, eles fluem tão naturalmente que eles mesmos chegam a um valor de pensão, e a gente coloca aquilo no papel e vai para o judiciário só para ser homologado. É como se fosse um processo pronto que só ia para o judiciário para ser homologado, que há essa necessidade para poder concretizar o divórcio. Mas quando a gente coloca esse casal numa situação de diálogo ali, que um consegue entender o outro, um acaba perdoando ali alguns fatos, colocando uma pedra, olha, vamos colocar uma pedra aqui, eu uso muito esse termo, vamos colocar uma pedra aqui e vamos seguir daqui para frente. E eu sempre falo, olha, nós precisamos sempre pensar no bem-estar da criança. É nela que a gente precisa, e não só a criança, e vocês também, vocês não precisam ficar brigando o resto da vida. Quando tem filhos, é um laço para o resto da vida. Sim. Não vai ter como vocês fugirem disso. É uma responsabilidade para o resto da vida. Então, é nisso que a gente sempre tem que pensar como profissional. E eu vejo assim, quando a gente lê aqui o texto bíblico, a gente vê que existe uma estrutura bíblica, né? Do que cada um deve fazer, de como cada um deve direcionar. E eu compreendo assim que ninguém quer chegar num divórcio, mas muitas vezes o divórcio vai bater na sua porta. E eu entendo que se o divórcio está batendo na sua porta, você já tentou de tudo, porque eu já tive um caso de um casal que queria divorciar, foi feito o divórcio consensual, e daí uns tempos eles me procuraram para casar de novo. Legal. Então, você vê, passou pelo processo todo, saiu uma sentença, depois vem os dois, doutora, nós vamos casar de novo. Então, quer dizer, são coisas absurdas que às vezes passam, e eu creio que assim, a gente conversando sobre essa questão de família, de direito, da justiça, do amor, a gente percebe o quê? Que às vezes a base do casamento não foi bem estabelecida, né? É o caso que você colocou aí, né? O marido tinha uma função estabelecida de provedor, e a esposa não conseguia compreender que ele, enquanto provedor, ele precisa de também uma base dentro da casa. Aquilo ali era o papel dela naquele sentido, né? Então, assim, às vezes falta um pouco da base ali no namoro, ali no noivado, para compreender que o casamento ele não vai ser um mar de rosas eterno. Realmente, o casamento ele não é um mar de rosas. E eu costumo dizer também que
o combinado não sai caro. Sim. Eu costumo fazer muitos combinados, não só com meus filhos, como meu esposo também. Porque o combinado, ele evita um conflito. Engraçado a gente estar falando disso agora, que ontem, ela vai até brigar comigo, mas eu vou citar aqui. Meu pai e minha mãe chegaram com conflito para mim. Lá em casa, eu no sofá, eles chegaram com conflito. Mas coisa boba. Eu falei, vocês combinaram antes? Porque se vocês tivessem combinado antes, isso não estaria acontecendo agora. Então, eu acho que funciona bem os combinados dentro de uma relação mãe e filho, pai e filho, e também dentro de um casamento. Por que eu digo isso? Foi o caso que eu citei. Se eles tinham combinado, por que ela estava reclamando e querendo já um divórcio sem tentar resolver o que eles mesmos tinham combinado um com o outro? Ele é o provedor, chega cansado, precisa de um lar em paz. Né? Porque é aí que começa o problema. Ele chegava em casa e já encontrava uma esposa atordoada, que não estava dando conta, nervosa, enfim. E aquilo foi virando uma bola de neve. Mas, graças a Deus, foi um caso que conseguiu se ajustar. Mas nem todo caso é assim. Né? Geralmente, já procuram um mediador ou advogado quando já está tudo mesmo decidido e né, uma decisão tomada. Mas o que a gente tem que fazer como profissional e também cristão? Procurar abrir o diálogo para os dois, para entender o problema e ver se é um problema que há solução. Geralmente tem solução. A solução é o quê? É um perdão, é um ajuste. Está faltando amor naquele casal. É lembrar do que fez eles contraírem o matrimônio. Então, estimular isso ali no diálogo, na conversa, estimular para que eles mesmos se lembrem do que levou eles a casar, do amor, né? Que, com certeza, a união é amor. É amor. Então, e é o que eu digo sempre, aplicar os princípios bíblicos. Sim. E convidar Jesus para estar no nosso lar. Porque quando a gente convida Jesus para estar no nosso lar, todo o resto fica mais fácil de resolver. Tudo flui, né? Tudo flui. Tudo flui. E a gente vê isso claro aqui no texto de Paulo, né? Quando Paulo coloca que ele está se referindo ali muito mais a Cristo e a igreja, né? Então, é essa percepção que Cristo tem da igreja que a gente muitas vezes precisa de ter dentro da relação familiar, né? É importante que a gente veja isso. E a gente falando dessa questão do divórcio, da guarda, né? Me veio aqui na cabeça também o que gera uma família desestruturada, né? Nós agora estamos com uma frente também na capelania, no aprisco, Rei Davi, e no recanto. E quando a gente olha para aquelas crianças e aqueles adolescentes, Larissa, o que a gente vê é a realidade de um lar desestruturado no seu máximo, né? Filhos que precisam ser afastados dos pais, né? Porque não existe uma estrutura familiar mínima, quer dizer, o pai e a mãe se tornaram algo maléfico para aquela criança, para aquele adolescente. Então o Estado precisa interferir a tal ponto, né, que precisa de afastar. E às vezes, nesse processo, dentro de um processo de família, as pessoas não pensam que às vezes pode chegar neste ponto, né? Quando a gente às vezes está numa briga ali pela guarda do filho, quantas vezes nós, enquanto advogados, não ouvimos até algumas coisas que são um pouco absurdas, mas que as partes vão colocando no sentido assim, eu estou te informando isso para você mostrar para o juiz que meu filho não pode ficar com fulano, tem que ficar comigo, porque fulano não tem condição. Então eles vão chegando a determinados pontos, às vezes entram com um conselho tutelar também, né? A gente às vezes não entende assim, ao ponto que chega um processo de divórcio quando tem guarda relacionada. O conselho tutelar, enquanto órgão, ele vai vir para fiscalizar, o que ele encontrar é o que ele vai fazer, ele não vai, né, levantar, eu vou ficar do lado da Mariazinha ou do Joãozinho. E quem está sofrendo é a criança. E às vezes acontece do pai perder até aquele momento, ser destituída a guarda dele. Sim. E vai a criança para um abrigo. Sim. Né? Percebe. Você me fez lembrar de um caso recente. Tive um caso de um divórcio. Tinham 2 filhas. E o pai não aceitava o divórcio. Aquela pessoa que ele não queria divorciar. Quem optou pelo divórcio, teve os motivos dela, optou. Não é num casamento que a gente iria conseguir ali restabelecer.
Enfim, aí, durante esse processo, ele começou a manipular. Todas as vezes que as crianças iam para a visitação, ele simulava como se fosse uma agressão, como se a mãe... Não tem quando a mãe vai agir um filho e dar umas varadinhas? Comum, gente, né? Então, assim, quando ele via uma marquinha ali nas meninas, ele levava até a delegacia, fazia o boletim de ocorrência, e isso gerou vários processos, foi mais de uma vez que aconteceu, e gerou vários processos criminais para a mãe. E vice-versa. Ela fez a mesma coisa. Quando eu sempre falo, olha, para com isso, essas crianças vão acabar indo para o abrigo. Nem você e nem ele vai ficar com a garra dessa criança. Está uma disputa aí que está saindo do controle. E não chegou a acontecer, mas chegou um momento da mãe falar assim, olha, eu não quero mais. Eu vou dar a guarda para ele porque eu não aguento mais o que está acontecendo, essa situação que está acontecendo. E assim fez, entregou a guarda para o pai. O pai hoje que está criando as duas filhas. Só que, assim, é um lar que ficou totalmente desestruturado. As duas estão tomando remédio psiquiátrico hoje. Olha. Precisam fazer acompanhamento com o psiquiátrico. E a mãe também precisou de tratamento. Então, assim, foi um lar que ficou totalmente desestruturado. E eu digo que isso só aconteceu porque o pai e a mãe, também culpa o pai e a mãe, pensaram nos interesses deles e esqueceram que o interesse é dos filhos, não deles. Então, ainda vou ver o que vai acontecer dentro desse processo, mas é muito triste. É muito doloroso. Muito doloroso. Isso, sim. Né? Eu costumo dizer que o direito de família, dentre o direito, é o direito mais humano que a gente tem, né? Porque ele lida muito com a questão emocional, né? Quem é da área da família, às vezes é quase um psicólogo, tinha que ter até uma carga horária específica de psicologia para quem vai atuar dentro de família, né, Larissa? Com certeza. Porque você mistura ali o direito e a emoção, né? E é uma coisa que é um complicador, que a gente sabe como que é complicado a gente perceber isso. E aí você me falou de uma questão que eu gostaria que você até falasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, sobre a questão da alienação parental, né? O que é alienação parental? Como a gente percebe que pode estar ocorrendo ou não alienação parental? Sim, eu digo que a alienação parental é muito difícil de ser comprovada, porque sempre acontece escondido. Por exemplo, o pai está no dia da visitação dele, ele busca os filhos, né, com a mãe, e passa a falar mal da mãe de forma sorrateira. Olha, sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo. Eu pago a pensão para sua mãe e ela não está dando nada para você. São coisinhas assim que vão ali prejudicando o psicológico da criança. E vice-versa. A mãe também passa a falar mal do pai. Olha aqui, seu pai postou uma foto. Tá viajando, ó. Com você ele não viaja. Seu pai não sei se eu posso usar essa palavra, mas não vale nada. O seu pai, olha aqui, ó, paga uma mixaria de pensão. E isso afeta muito o psicológico da criança, porque eu digo criança, mas adolescente também. O adolescente ele não está com o psicológico formado. E por que isso acontece? É uma forma de um querer denigrir a imagem do outro, de alguma forma. Para essa criança, talvez, deixar de gostar de um pai ou de uma mãe, de querer ficar na convivência desse pai ou dessa mãe. Que eu sempre digo, o que está afetando é a criança e o adolescente. Eles estão ali naquela disputa desnecessária e afetando o psicológico dessa criança e desse adolescente. E quando uma mãe me procura, quando isso está acontecendo, a primeira coisa que eu falo, difícil de comprovar. E quando a gente chega no judiciário, a gente precisa de quê? O judiciário quer provas. Né? Ele trabalha com provas. O que eu tento fazer nesses casos é entrar em contato com o advogado da outra parte, ou quando ele não tem um advogado, eu ligo mesmo, e tento conversar e explicar que o que está sendo prejudicado não é a mãe, não é o pai, é a criança ou o adolescente que está no meio desse tiroteio desnecessário. É interessante, e você vê que o texto bíblico vem e fala justamente sobre essa questão, porque ali no capítulo 6, inclusive, é o lar cristão, filhos e pais. Então, ele já vem falando, né, para os filhos obedecerem aos seus pais no Senhor,
porque isso é justo. Honra seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem com você e que você tenha uma vida longa na terra. Mas ele continua, e vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu percebo, até fazendo essa conexão aqui jurídica e teológica, Larissa, que não deixa de ser até essa questão, muitas vezes, da alienação, porque não provocar o filho à ira, quando o pai está fazendo isso, ele está provocando o filho à ira com relação ao outro, né? Seja de pai com relação à mãe, enfim. Cresce um adolescente, uma criança frustrada. De um lar que já está destruído. Se o lar, quando ter um divórcio já é muito doloroso e ainda vai carregar nesse divórcio essa questão da alienação, então assim, é muito complicado, muito difícil. Eu sempre aconselho, olha, não é porque você e o seu esposo divorciaram que o divórcio precisa afetar essa criança, esse adolescente. O divórcio é entre vocês dois. Vocês precisam resolver as questões entre vocês dois. Filho é uma aliança, então vocês precisam estar alinhados com isso. Com certeza. Você vê aqui até nos meus devocionais aqui, eu até fiz uma anotação que tem até a ver com a nossa conversa no versículo 4, e vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu coloquei aqui, os pais devem se sujeitar aos filhos sendo sensíveis, ouvindo o ponto de vista deles e sendo justos, né? E quantas vezes não existe essa conversa nesse processo, né? Sim. Olha, não dá mais para papai e mamãe continuar juntos. E a gente precisa conversar, né? Sim. Muitas vezes essa criança vai saber disso, assim, no último momento, né? Quando deveria ser o primeiro a saber, porque é o mais prejudicado. Que é o mais prejudicado. Então, quer dizer, é uma falta de sensibilidade, a gente percebe, né, com relação a essa questão da guarda. E a gente passa até nesse mesmo contexto de tudo que a gente vem lendo aqui, abordando o texto bíblico. A gente falou de divórcio, a gente falou de guarda, e a gente tem a questão da partilha de bens, que é outra questão também, que se a gente não tiver um olhar cristão, Sim. O processo ele dura 20 anos e não termina, né? Os bens começam a deteriorar. Com certeza. Um querendo ter mais do que o outro. Levar vantagem, né? Levar vantagem. Ou acontece também, não, só eu que trabalhava, a questão do provedor, né? Uhum. Não, só eu que trabalhava, então eu não aceito ter que dividir meus bens. Aí eu começo falando, olha, o casamento é uma sociedade também. E mesmo você era o provedor da sua família, mas ela também era quem cuidava do lar. Então, assim, muito embora você seja o provedor, era o provedor, ela cuidava do lar, ela cuidava dos filhos, ela se dedicou à criação dos filhos. Então, o direito dela permanece. Então, vamos precisar fazer essa partilha aqui de forma justa. Em alguns casos, eu também consigo convencer o marido a deixar até uma pensão temporária para a esposa, para ela se restabelecer no mercado de trabalho. Porque a gente tem que ter esse olhar clínico para aquela mãe que deixou de ficar no mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente ao lar. O que é muito bonito, eu acho muito bonito a mãe que consegue fazer isso. Mas quando vem o divórcio, há um problema. A mãe que cuidou do lar e dos filhos não tem uma capacidade de voltar ao mercado de trabalho. Aí, dentro da mediação, eu tento conversar, né, com o cônjuge, com o esposo, falo, olha, ela se dedicou há tantos anos pelos filhos, por você, pela casa. Então, agora ela precisa de um apoio até se restabelecer no mercado de trabalho. Então, mas isso é possível na mediação. Uhum. Porque quando a gente vai para o judiciário, quando não tem um acordo, né? Quando a gente leva isso para o judiciário, o juiz ele vai ter uma decisão formal. Ele vai considerar o que está ali nos autos. Então, na maioria das vezes, o juiz ele não defere essa pensão. Por isso que eu falo que a mediação, o acordo, ele é sempre o melhor caminho. Então, são essas situações que a gente passa no nosso dia a dia, que, como profissional, a gente precisa ter um olhar sensível. Sim, um olhar cristão. Um olhar cristão. Para essas questões. E realmente, assim, já passou por mim em uns casos nesse sentido também. Quer dizer, um casamento de 20 anos.
que a pessoa durante 20 anos ela ficou por conta da família. Pois é. Você está entendendo? Então, e foi um caso também que ela tinha uma pensão também em razão disso, porque teve um acordo, Uhum. né, estabelecido. Porque como que essa mulher, depois de tanto tempo, vai voltar para o mercado? Ela não tem, né? O foco dela era a casa, era o lar, né? E eu entendo que, assim como você compreende, eu também compreendo que isso não é demérito. Não. Porque, infelizmente, a gente hoje vive numa sociedade que traz como um demérito a mulher que cuida da casa e dos filhos, né? É como se, nossa, mas ela tem que estar no mercado de trabalho, ela tem que enfrentar o mercado, ela precisa, que é um ponto também que a gente acaba trazendo aqui, né, para a nossa conversa, quando a gente pega esse trecho de Efésios, né, da necessidade de manter a casa e a família, e quando os dois mantêm, ótimo, né? Quando apenas um mantém, a gente precisa ter essa concepção clara de quem tem que manter, então é o homem, né? Os papéis, eles vão virando, a gente hoje faz parte de uma sociedade que está deturpando os papéis, e às vezes você tem até casamento que se desfaz porque é a mulher que está provendo tudo. É o grande provedor. Sim. E nós, enquanto mulheres, acabamos ficando com a dupla jornada. Porque a gente tem o papel, nesses casos, né? Você tem o papel de provedor da casa e você tem o papel de cuidar da casa, né? De mãe, de mulher, de dona de casa. É uma balança difícil de se manter. Né? Não, é complicado. E quando a gente vê a naturalidade do texto bíblico de falar cada um tem o seu espaço e o seu fazer, sim, a gente observa como que é importante o combinado que você falou. Combinado. Né? Olha, você vai trabalhar, eu também vou, mas a gente vai ter que ter um combinado com relação aos filhos, né? Como que vai acontecer esse processo, né? Onde vão ficar as crianças, eu vou precisar trabalhar um tempo diferente do seu. Quem vai ter rede de apoio. Isso aí, que é importantíssimo. Tudo combinado. Né? Agora eu vou trazer um exemplo da minha casa. Eu sou cheia de combinados. Tudo eu faço um combinado. Olha, jogar o lixo é coisa sua aí. As camas sou eu. O almoço é comigo. Levar para a escola é você. E nós vamos... Teve um tempo que eu cheguei a anotar. Eu fiz uma lista de combinados. Olha, esse é seu, esse é meu. E dá certo. Porque a mulher ela precisa ser pacificadora até nisso. Sim. Né? Não impor o que o outro tem que fazer, sim, mas falar, olha, vai ficar bacana se for desse jeito. Sim. Eu acho que quando a gente consegue estruturar esse casamento, né, esses afazeres, esse casamento, flui e dura. É um casamento que vai durar. É um lar cristão. É um lar, né? cristão. É um lar cristão. Outro ponto importante, que eu fiz um outro combinado com meu esposo. No início do casamento, eu falei com ele, olha, eu caso, mas você é de uma outra denominação. Eu sou dessa. Você vai poder me acompanhar nessa? Eu já comecei ali os combinados, porque eu vi que se ele ficasse num lugar e eu em outro, já ia começar a gerar conflito. Sim. Então, assim, no casamento, para que ele dure, é necessário o diálogo, o perdão diário, porque nós somos humanos, nós vamos errar, o cuidado um com o outro, o cuidado com os filhos, e a empatia. Sim. E os combinados. É verdade, hein? É impressionante. Estou ouvindo você falar aqui, Larissa, e você vê que, independente da estrutura familiar, porque hoje a gente tem N possibilidades de famílias e composições de família, quando a gente parte desse princípio, né, e a gente observa que o princípio do combinado é um princípio cristão, sim, né? Com certeza. É o quê? Eu, na minha necessidade, na minha verdade, falo de uma forma aberta com você, da necessidade, a gente chega a um acordo e coloca isso em prática verdadeiramente, com essa consciência que somos pecadores, que eu vou tentar fazer o meu máximo, posso não agradar, ele pode fazer o máximo e pode não agradar também, mas a gente tem um combinado e a gente vai seguindo, entendendo que a gente está crescendo sempre. Sim, né? Com certeza. Então, o diálogo é muito importante. Muitas vezes a falta do diálogo, quantas vezes a gente vê, às vezes está tendo uma audiência. Eu já tive o caso assim, que na hora da audiência, que ia ser instrução e julgamento, no final virou uma conciliação, graças a Deus deu acordo, mas já era uma instrução e julgamento. Na instrução e julgamento, marido e mulher trazendo questões
que foram as questões que levaram à ruptura do casamento. Mas em momento nenhum existe um diálogo franco para falar onde é que estava o problema. Eu já atendi um casal no meu escritório que eles não se olhavam. Olha só. Ficou um sentado de um lado, outro do outro, e eles não se olhavam. Eu falei, olha, a gente já tem um primeiro problema aí, vocês precisam se olhar. Então, para começar essa conversa, eu preciso que um cumprimente, porque chegaram até sem se cumprimentar. Eu falei, primeiro, para a gente começar essa conversa, vamos aí se cumprimentar, se olhar e entender que a gente não está armado aqui. A gente precisa abaixar as armas para começar a nossa conversa. E acontece. A falta do diálogo do casal, da família, não só do casal, da família, da mãe com o filho, né, do filho com o pai, é um mal da sociedade. Se você notar, está piorando. Porque agora tem celular, você senta, já proibi na minha casa, sentou para almoçar, tchau celular. Porque você vê famílias todas conectadas, conversando com outras pessoas através de aplicativo, e a família mesmo não tem o diálogo. Não tão... Antigamente você via muito aquelas mesas, né? Olha, vamos sentar para almoçar, vamos sentar para tomar o café. Isso está deixando de existir. Então, o erro já começa aí. Um dos pilares da família é o diálogo. É o estar à mesa, né? Estar à mesa. E é tão bonito quando a gente vê, né, uma família na mesa ali com café. Eu faço questão de fazer isso todo domingo na minha casa, colocar a mesa de café, chamar as crianças. É um momento da família, de estar ali conversando, trocando ideias, ajustando também algumas coisas. Sim. E é isso. E você tocou um ponto que é importante também, que é a questão, assim, hoje nós vivemos conectados. E essa conectividade, às vezes, vai atrapalhar, vai influenciar lá na nossa família, né? Porque quantas vezes que eu não deveria estar ouvindo o que o meu filho tem para me falar, mas eu estou rolando o feed do Instagram. E mal do século. Né, mal do século. Aí esse adolescente vai para o quarto. E daí a pouco você está achando ruim porque ele está no quarto, ele não conversa com ninguém. Sim. Mas às vezes você não vai ver a culpa em você, você vai falar que a culpa é do seu marido. Sempre do outro, né? Você que não está dando atenção, é por isso que ele está indo para dentro do quarto. E depois que o leite é derramado, fica difícil de consertar, né? Não tem mais como consertar. Então a gente tem esse agravante. Outra questão que eu acho que também as famílias elas precisam se estabelecer nos princípios bíblicos, nos princípios cristãos, no sentido de que a realidade não é um post de Instagram. Exatamente. E quantos casais, às vezes, estão buscando o divórcio como a pedra elementar para resolver seus problemas, porque olham, né, postagens de outros casais e outras famílias que tiram fotos daquele momento, né, Larissa? E aí você fala assim, gente, mas eu queria, esse é o casamento dos sonhos. É esse o casamento que eu queria, essa esposa que eu queria, esse marido que eu queria. A grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Dessa maneira. E o que não é uma realidade. O Instagram, a rede social, ela não reflete nenhuma realidade. Porque ali você vai postar o que você quer. Eu não vou postar as minhas mazelas. Eu vou postar o que está de melhor na minha vida. E isso que você falou é um ponto, porque as pessoas estão idealizando uma vida que não existe. É o que você falou lá no começo, casamento não é mar de rosas, família não é mar de rosas, criar filhos não é mar de rosas. Existem obstáculos que a gente precisa vencer, existem guerras que a gente precisa vencer. E é o que eu te falei também desde o começo, chamar Jesus para essa relação, né? Chamar Deus para essa relação, buscar na Bíblia o direcionamento para que essa família dure. Para que essa família dure assim até cada um seguir o seu destino final. E eu digo assim, a família é uma instituição de Deus, é uma coisa muito bonita. E quando você pensar no divórcio, quem está me ouvindo, né? Não pense o divórcio como um caminho final. Existem N alternativas que a gente pode aplicar dentro de um relacionamento. Buscar ajuda profissional também, um apoio psicológico. Buscar Deus, em primeiro lugar. Quando vier o primeiro problema, busque a Deus. Porque destruir uma família, eu falo que é destruir, dissolver uma família, tem que ser a última coisa a se pensar.
E é difícil, assim, para nós, enquanto cristãs, é complicado a gente prezar tanto pela família, né? E muitas vezes ter que estar trabalhando numa área onde eu dissolvo a família, né? Porque o advogado que está lá no direito de família, ele nunca está constituindo família, ele está sempre, né, desconstituindo as famílias. Até um colega meu brincou comigo uma vez, você fica doido para os outros divorciar mesmo para você entrar um processo para você. Eu falei, não é bem assim. A gente que é cristão, a gente se abala também, não adianta, não se envolve emocionalmente no caso, mas se abala, porque vê ali que, às vezes eu já vi divórcio que talvez tinha jeito, mas as partes decidiram, não tem mais jeito. E é onde causa um deixa uma tristeza na gente, muito grande. Então, assim, e eu já vi também, fiquei muito feliz com casos que conseguiram reconciliar, né? reconciliar. Então, a gente observa isso, né? Como que tem parece assim, um antagonismo, mas até nesses momentos, eu costumo dizer que Deus usa a gente, que às vezes a pessoa vem com uma demanda para a gente, achando que é uma demanda jurídica, e às vezes é falta de Jesus, é falta de Deus. Às vezes a demanda vamos abrir a Bíblia aqui e vamos ver o que é que a gente pode entender do que está acontecendo com vocês, né? Com certeza. Aquele fato que a gente sempre repete, a gente sempre coloca para o cliente também. Olha, você está buscando uma justiça, mas a justiça dos homens ela é falha. Exatamente. Né? Então, sempre vai sair no final uma sentença que pode agradar um e não agradar o outro. Por isso que existe o recurso. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente vai recorrer. Por isso que tem o cumprimento de sentença, porque eu tenho a sentença e não está cumprindo o que está estabelecido. Né? Dentro do direito de família tem as ações revisionais. Né? Então, sim, ainda tem isso. Que eu vejo assim também, Larissa, como um outro momento de remexer na ferida. Né, você fazer um revisional de guarda, sim, um revisional de pensão. A cobrança de valores de pensão em atraso, que pode acontecer do pai ou da mãe, porque você passar por um momento de dificuldade financeira e acabar não pagando a pensão, e isso gera um processo de cobrança. E o que também mexe na ferida. Sim. Recentemente peguei um caso onde o pai ficou desempregado e acabou não avisando no judiciário, também não comunicou a mãe. Olha a falta de diálogo, né? Aí a mãe me procurou para executar. Como eu não conseguia o contato com aquele pai, eu tive que entrar com um processo de execução. E aí foi quando ele entrou em contato. Falei, olha, eu passei por dificuldade financeira, aconteceu isso, isso e aquilo, e eu preciso que vocês me ajudem nessa questão. Aí eu entrei em contato com a mãe, e a mãe aceitou o parcelamento daquele débito. Fizemos um acordo, né? E porque tivemos um olhar sensível, que também ele estava passando por um problema que ele precisava daquela ajuda. Mas não deixa de mexer na ferida. Exatamente. Sempre toca naquela ferida ali. Larissa, e a gente chegando agora, gente, ao final, né? Passa rápido o nosso podcast. Eu queria que você deixasse para a gente aí, né, uma reflexão, né, na sua caminhada aí dentro do direito de família, essas várias experiências que você colocou para a gente, né, o que você pode deixar de mensagem para quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, né, a respeito aí da família, das dificuldades da família, como a gente pode olhar, né, as questões com um olhar cristão, né, entendendo que uma ação, um processo, né, não vai resolver seus problemas. O que você pode deixar para a gente aí de... Olha, o que eu posso deixar é o seguinte: quando vier um problema sobre a sua família, que você pense na palavra divórcio, procure primeiro uma ajuda espiritual, alguém que você possa conversar, para buscar orientação na Bíblia. Em segundo momento, olha, não tem jeito, procure um profissional da área do direito, mas procure alguém que seja sensível à sua situação. E, sendo sensível a essa situação, ele vai te encaminhar para um possível acordo, uma mediação. Porque eu sempre digo, o processo litigioso, ele não é um caminho bom. Ele é traumático, ele é longo, e ele gera feridas que são difíceis de cicatrizar. Então,
Então, procure sempre o caminho pacífico, o caminho do diálogo, o caminho da mediação e da conciliação. Foi uma maravilha poder contar com você aqui, tá? Estou muito feliz de poder ter você aqui conosco. Espero que você volte outras vezes, Larissa. Foi bênção esse momento que nós estivemos juntas. Tá? Eu que agradeço pela oportunidade de passar um pouquinho do que eu tenho vivido na minha atuação como advogada e estou à disposição aí para trabalhar pelo reino de Deus. Amém. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso PIBcast. Nós esperamos vocês no próximo. Até lá!